Pessoal, a gente vai falar agora sobre as funções institucionais do Ministério Público, semana 12, dia 4. A questão primeira vai falar que, segundo o STF, o MP não possui legitimidade para propor ação civil pública em matéria tributária em defesa dos contribuintes. Então, o STF diz que não possui legitimidade. Em outras palavras, o STF entende que o Ministério Público não pode propor ação civil pública em matéria tributária em defesa de contribuintes. Então isso aqui é o que? É um julgado do STF que diz exatamente isso. Então a questão vai estar correta. Veja só. É uma ação em sede de ação civil pública que discute matéria tributária e legitimidade ativa de causa do Ministério Público para, em ação civil pública, deduzir pretensão relativa à matéria tributária. Ou seja, ilegitimidade de causa ativa, ou seja, o Ministério Público ele não pode atuar em ação civil pública em matéria de tributária em defesa dos contribuintes, ok? Então guarde essa informação importante. Logicamente vai cair um concurso aí caiu para delegado da Polícia Federal, quentinho aí agora, 2018, ok? Questão correta. Questão 2. A exclusividade atribuída pela Constituição Federal de 88 à Polícia Federal para o exercício das funções de Polícia Judiciária da União impede a realização da atividade de investigação criminal pelo Ministério Público. O que ele diz aqui então? Está dizendo que a Constituição Federal traz uma exclusividade à Polícia Federal no que tange aí a investigação criminal, a ponto de que é impedido o Ministério Público de realizar essa investigação criminal. A questão está incorreta, porque ainda em que pese o exercício das funções de Polícia Judiciária da União ser de atribuições da Polícia Federal, não impede a atividade da investigação criminal seja também realizada de forma excepcional pelo Ministério Público, ok? STF. O Ministério Público dispõe de competência para promover por autoridade própria e por prazo razoável investigações de natureza penal, ok? Então, ele pode sim, então por isso que não está impedido, então essa aí é a questão que está errada. Questão 3, em decorrência ao princípio da unidade, o membro do Ministério Público não pode recorrer da decisão proferida em segunda instância se acordo coincidir com o que foi preconizado pelo promotor que atuou no primeiro grau de jurisdição. Ele está dizendo assim que o princípio da unidade ele não pode ocorrer discordância entre os promotores, é isso que ele diz? Resposta não. Então, ainda que exista o princípio da unidade e da indivisibilidade, pode ocorrer posições conflitantes? Pode. Então, a segunda instância, aí, o promotor que atua aí perante a tribunais, ele recorrer de decisão proferida, ainda que esteja em acordo com o que foi proposto pelo membro do Ministério Público na primeira instância. Então, ainda que tenha ocorrido isso, ele pode sim entrar com essa ação para recorrer dessa decisão proferida. E recorrendo, não fere o princípio da unidade, certo? Então veja, o que o Gilmar Mendes fala aqui nesse acordo. O princípio da unidade e indivisibilidade, parece-me que tais princípios não implicam necessariamente a conclusão de que a atuação do Ministério deve ser revestida de unicidade de entendimento, porquanto a própria Constituição Federal insere diversas funções ao parquê, que podem gerar posições conflitantes dentro da órbita de atuações dos seus membros e não
ao que se falar em afronta aos princípios da unidade e da indivisibilidade, ok? Então a questão está incorreta, porque pode sim recorrer, ok? Questão quarta, cabe ao próprio Ministério Público a iniciativa de propor ao Legislativo edição de lei ordinária que dispõe sobre a criação, a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem como sobre a política remuneratória dos seus planos de carreira. Então veja, ele é como se fosse um, entre aspas, quarto poder. Então a iniciativa dele propor as leis aí de criação, de extinção dos seus cargos, serviços auxiliares e também da política remuneratória e de seus planos de carreira. Então a iniciativa dele, sim, assim como o Poder Judiciário tem a sua iniciativa própria, o Poder Executivo tem a sua iniciativa própria, a Câmara dos Deputados tem a iniciativa própria, o Senado Federal tem sua iniciativa própria e também então aqui o Ministério Público também vai ter essa iniciativa própria. Artigo 127, parágrafo 2º. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o artigo 169 aí, que é da Constituição Federal, que vai falar sobre a LRF, dos limites, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira, e a lei disporá sobre a organização e funcionamento. Então, iniciativa, é assegurada a eles, então essa iniciativa aí de propor ao Legislativo, sim, questão correta, portanto. O Ministério Público detém de legitimidade para postular em juízo de direitos individuais homogêneos. Que são direitos individuais homogêneos? O que significa isso? Então são questões de fato e de direito comuns, certo? Trata-se de homogêneo que é aplicado a várias pessoas aí. Então já se prevalece questões de fato de direitos individuais e particularizadas. Se for particularizada, então veja, vamos pegar aqui, direitos homogêneos, ele vai ser amplo, vai ser geral. Agora, heterogêneo vai ser mais individual e particularizado, perfeito? Então o Ministério Público ele vai postular em juízo em direitos individuais homogêneos, amplos, que servem para várias pessoas, quando estes se enquadrem como subespécie de direitos coletivos, indisponíveis e desde que haja relevância social, ok? É isso que novamente o julgado do STF traz aí para nós. Então veja, a legitimação do Ministério Público para ajuizamento da ação civil pública não se restringe à defesa de direitos difusos e coletivos, mas também abarca a defesa dos direitos individuais homogêneos, certo? São comuns a várias pessoas aí, então, máxime quando presente o interesse social, entre eles os de mutuários em contratos de financiamento pelo antigo sistema financeiro da habitação e contribuintes do DPVAT, isenção da taxa de candidatos carentes em concurso público, entre outros. Então são direitos difusos e coletivos, também estão abarcando então, os direitos individuais homogêneos, e é o que a questão traz, direitos individuais homogêneos, quando esses se enquadrem como subespécie dos direitos coletivos, ok? Então, questão correta, portanto. Questão sexta, cabe ao Ministério Público deflagrar o processo legislativo de lei referente à criação e extinção de cargos de seus membros e de seus servidores auxiliares. Correto? Correto, a gente acabou de ver uma questão parecida com essa. Então, pode ser observado o artigo do 69, propor o Poder Legislativo a criação e extinção dos seus cargos e serviços auxiliares, que é a questão correta, portanto. Agora, essa questão aqui, eu coloquei uma pinça ali, que é uma questão desgramada. Veja aqui, ó, primeiro vou aqui.
são funções institucionais do Ministério Público: requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Então veja, cabe então ao Ministério Público requisitar o que? Diligências investigatórias e a o que? Requisitar a instauração de inquérito policial, ok? Então volta agora. Compete ao Ministério Público, no exercício de suas funções institucionais, o controle externo da atividade policial. Temos o controle externo da atividade policial? Temos. A requisição, então a primeira aqui está certo. O que mais? A requisição de diligências investigatórias. Temos isso? Requisição de diligências investigatórias, está aqui. Então, correto. E a instauração de inquérito policial. Veja só. E a instauração de inquérito policial. Indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. E aí, tá certo ou tá errado? Questão, o que vocês acham? Dá uma olhada novamente aí. Então vamos lá. Vamos lá para o paralelismo sintático. Olha só. A requisição do quê? De diligências investigatórias. E aqui, e de. A requisição, então, veja só. Que eu chamo a atenção aqui embaixo. Requisição de diligências investigatórias e instauração de inquérito policial. E aí, viu que está errado aí? Veja, requisitar o que? Diligências e a instauração. Aqui, a requisição de diligências investigatórias e cadê o paralelismo sintático que tinha que ser aqui? Se a requisição fosse para os dois, deveria estar o que? E de instauração do inquérito policial. Então aqui, ó, de diligências e de instauração. Mas aqui está falando requisição de diligências investigatórias e a instauração de inquérito, como se a instauração de inquérito fosse realizada, por quem? Pelo Ministério Público. Então aqui, ó, e a instauração de inquérito policial. Eles instauram o inquérito policial? Não. Então aqui faltou o que? De no lugar do A. Então, e aí ficaria requisição de diligências investigatórias e requisição de instauração de inquérito policial. Questão eu achei dificílima, certo? Porque o cara traz um detalhe aqui que na tua prova dificilmente o cara vai olhar, técnico judiciário. Dificilmente você vai olhar esse detalhe, ok? Mas ele está dizendo aqui que a instauração do inquérito policial é realizada pelo Ministério Público. É isso que a questão está trazendo. E na realidade ele requisita a instauração do inquérito policial. Por isso que a questão está incorreta, ok? Essa questão merece uma atenção especial de vocês aí, perfeito? Então, continuando. Questão aqui está como certo.
isso daqui é um gabarito errado, ok? Depois eu altero aqui para vocês. Isso aqui está errado. Depois confere na tua apostila também. Questão 8ª. É exemplificativo o rol de funções atinentes ao MP no texto constitucional. Então, se ele é exemplificativo, ele pode ser ampliado pela legislação infraconstitucional, ok? Então, vamos ver. Cumprindo a legislação infraconstitucional, conferir-lhes outras funções. Qual é a condição? Desde que compatíveis com a finalidade, com a sua finalidade institucional. Então, a lei pode ampliar? Pode. Qual é a condição? Tem que ser compatível com a sua finalidade institucional. Gabarito correto. Questão 9. O Ministério Público deve, já saiu aqui, vamos voltar aqui, deve elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos pela sua lei orgânica nacional ou dentro do que estabelecido na LDO, o que está estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ok? Então veja, o Ministério Público elaborará, tá saindo essa porcaria toda hora, elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, então pela LDO, ok? Rapidamente, eu tenho o PPA, que são os planos plurianuais, depois nós temos a LDO e depois nós vamos ter a LOA. Então, para constar na LOA, eu me baseio que as diretrizes trazidas pela LDO, certo? Só que a definição, apesar de dizer que é diretrizes, ela traz as metas e as prioridades, e quem trata de diretrizes é o PPA trata das diretrizes, objetivos e metas, ok? Mas, para formular a proposta orçamentária anual, eu me baseio pela LDO, perfeito? Então, a questão está incorreta, portanto, porque não é o que está estabelecido na Lei Orgânica Nacional, e sim o que está estabelecido na LDO. Última questão da bateria aí. Depois agora eu vou começar a falar, vamos para o intervalo, ok? Ao Ministério Público, órgão integrante do Poder Executivo, já morreu a questão, não é integrante. Então, questão incorreta, e assim terminamos a nossa questão, ok? Questão errada, e vamos lá, vamos para a próxima. Um abraço.